Olá pessoal, graça e paz. Deus te abençoe, sua casa, sua vida, sua família e tudo que te pertence. Tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito maior de salvação. Tudo que Deus dá, Ele dá com um propósito maior de salvação. Tudo que Deus opera, curas, libertações, salvação, mensagens, elas te empurram ou te puxam para o jardim do Éden, para o lugar da salvação, para a casa que Jesus preparou para nós, a salvação da nossa alma. Em 2 Reis 5, 9, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou a porta da casa de Eliseu. Ele estava leproso e foi lá atrás da cura. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o Deus dele. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Ora, não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora, furioso. Peraí, por que Eliseu fez isso? Um homem muito importante, um grande comandante, vai até a casa dele, chega na porta dele, atrás de ajuda, e o Eliseu sequer o recebeu. Mandou um mensageiro, um servo dizer, falar para ele que se ele quiser ser curado, deve descer ao Rio Jordão, que segundo as palavras desse comandante Naamã, nem era um rio lá essas coisas, 7 vezes e ele será curado. Por quê? Por quê ele agiu dessa forma? O homem ficou furioso. Disse que, onde já se viu, eu imaginei isso, eu imaginei aquilo, por que ele está me tratando assim? Se é para eu mergulhar, tomar banho em algum rio, vou tomar banho nos rios de Damasco, todos os rios lá são melhores que esse rio aqui. E agora eu pergunto para você, por que Eliseu agiu assim? Porque Deus, gente, não estava tão preocupado em curar o Naamã, curar a pele do Naamã, mas o coração. Esse remédio era o remédio não da cura da pele, da lepra, mas da cura da lepra do coração. Aí esse rei orgulhoso, nervoso, estava indo embora, mas os servos dele disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido algo mais difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Ele acho que pôs a mão na consciência, pensou bem, desceu do salto alto, baixou um pouquinho a crina de orgulho, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa de Eliseu, o homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, dessa vez o profeta o atendeu, alguma coisa já estava diferente. Naamã disse para o profeta: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. E aí ofereceu para ele um presente. Mas o profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Então Naamã insistiu, mas ele recusou. Aí Naamã disse assim, versículo 17: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Tá vendo? Foi curado. Não só da lepra da pele, mas do coração. O Eliseu, ou melhor, Deus, desde o começo estava trabalhando isso na vida daquele sírio. Embora ele não era judeu, embora ele não era samaritano, embora ele não era israelita, era um sírio, o Senhor nunca teve problema em ajudar pessoas que não fossem do seu povo. E nunca quis só curar a pele, só abençoar fisicamente, sempre quis salvar.
E foi isso que Eliseu fez, trabalhou para salvar. Aquele homem, quando acabou se humilhando um pouco, que era o remédio que ia curá-lo, e ali venceu aquele orgulho e foi curado, voltou para Eliseu ainda com resquícios do jeito antigo e foi querendo pagar pelo milagre, presentear. Não quero nada, não quero nada, nada, nada. Tá vendo? A obra de Eliseu era uma obra espiritual. A obra que não era só a cura ou o financeiro, era a salvação. E olha o final da história, o desfecho. O Naamã olha para Eliseu e diz: eu quero te pedir uma coisa. Eu quero levar 2 jumentas com terra daqui. Porque quando eu voltar lá para minha terra, para minha cidade, para minha casa, para o meu canto, eu vou colocar essa terra lá e vou fazer ali um altar, vou fazer um lugar de adorar ao nosso Deus, o seu Deus e o meu Deus, porque eu aprendi que não há outro Deus além do que está aqui. Lá não tem, mas eu vou levar. Eu vou continuar morando na Síria, vivendo na Síria, mas agora eu vou ter um canto meu, que eu estou levando daqui para adorar a Deus, para oferecer sacrifícios, holocaustos a Ele e ao Senhor. Puxa vida, esse é o maior presente de Eliseu. Isso sim é um presente. E assim terminou essa parte da história. Naamã curado da lepra, mas principalmente salvo. Eu, disse ele, vou oferecer holocaustos ao nosso Deus, ao seu Deus. Vou levar terra daqui, terra, para eu preparar um canto lá que vai ser parecido com aqui. Veja que coisa, estava desprezando o rio ali da região e dizendo que os rios de Damasco eram melhor, agora está aceitando levar terra, né? Agora quer levar terra daqui, né? Terra daqui. Mudou bastante. Mudou bastante. Que Deus abençoe os Naamãs. Você. Curando, mudando sua vida, libertando, mas principalmente salvando. Principalmente salvando a sua alma. Deus, obrigado por essa mensagem. Obrigado por essa palavra. Porque eu abri a igreja, estou aqui o tempo todo, quase todos os dias no templo, para salvar almas. Nós oramos pela cura, nós oramos pela libertação. Eu oro e unjo as pessoas para restaurações familiares, emocionais, sentimentais. Eu oro por coisas materiais, abençoo, profetizo milagres assim, mas eu não abri a igreja para isso. Eu não abri a igreja para curar as pessoas da lepra e elas irem para o inferno. Eu não abri a igreja para que os 10 leprosos fossem curados e depois fossem para o inferno. Eu não abri a igreja para pregar somente a teologia da prosperidade e não pregar a teologia da salvação. Eu acredito na prosperidade. Eu acredito na prosperidade que vem de Deus, e se alguém chama de teologia da prosperidade, que seja, eu acredito nela. Mas não foi por isso que abrimos a igreja, não é por isso que nos entregamos como obreiros do Senhor, mas para salvar. E que essas pessoas que me ouvem e me assistem sejam curadas, libertas, transformadas, mas primeiramente salvas. Que os Naamãs sejam salvos. E todo mundo aí na sua casa esteja lá com o seu pedacinho de terra, vamos dizer assim, com o seu lugar de adoração ao único e verdadeiro Deus que existe, ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus. Graças a Deus. Amém. 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 Daqui menos de um mês, nós realizaremos o Unidos em Cristo 6. Procura aí saber mais informações, que nós faremos um trabalho especial aqui na cidade de Rio Preto, para as famílias, para os casais. Deus te abençoe, um forte abraço, graça e paz.